Neste vídeo, vamos continuar nosso estudo sobre exclusão mútua em sistemas distribuídos baseados em passagem de mensagem. Neste vídeo, vamos ver uma solução proposta por esse autor, Ricard Agrawala, e que, diferentemente do algoritmo de Laporte visto no vídeo anterior, os processos não vão manter uma fila local. Na verdade, cada processo vai contar o número de acknowledgements que ele receber dos outros processos. E essa contagem vai determinar se o processo em questão pode entrar na sua seção crítica. Por outro lado, similarmente ao algoritmo de Laporte, os processos vão utilizar os relógios lógicos de Laporte para atribuir timestamps para as requisições. E os timestamps eles terão um papel fundamental e serão utilizados para decidir a prioridade das requisições em caso de conflito. Um ponto especial desse algoritmo, apesar de não haver a existência de uma fila, esse algoritmo mantém um vetor que vamos denominar RD, que justamente vai armazenar as requisições cuja resposta foi postergada. Esse vetor ele tem tamanho n, então justamente isso pode ser um fator proibitivo em cenários de larga escala, à medida que o número de nós do sistema distribuído crescer, aumentar. Então, se, por exemplo, para um nó J a resposta tiver sido deferida, justamente postergada, justamente aquele nó I, ele vai colocar o número 1 na posição J. Inicialmente, para todos os pares I e J, o vetor será inicializado com 0. Vamos então entender o pseudocódigo, a execução deste algoritmo. Quando um nó I quiser entrar na seção crítica, ele vai fazer um broadcast de uma mensagem requisição com um timestamp, e essa mensagem será então enviada para todos os nós, dado que é um broadcast. Quando um nó J ele receber uma requisição de um nó I, ele tem algumas ações a ser tomada. Se o nó J ele não estiver executando ou não estiver tido requisitado acesso à seção crítica, o nó J vai enviar uma mensagem de reply. Além disso, o nó J ele envia uma mensagem de reply se ele tiver requisitado, porém a requisição do nó I possui um timestamp inferior, menor do que o timestamp do próprio nó J. Resumindo, se eu solicitei o meu timestamp é 3 e um outro nó solicitou e o timestamp dele é 2, então eu vou enviar a resposta para o nó 1, pois justamente o seu timestamp é inferior ao meu timestamp. Caso contrário, por exemplo, se o timestamp do nó que solicitou é superior ao meu timestamp, a resposta será postergada e então o nó J vai indicar essa informação justamente no seu vetor RDJ posição I. Então, como um processo pode executar a sua seção crítica? Um nó I ele vai entrar na sua seção crítica depois que ele tiver recebido uma mensagem de reply, resposta, de todo nó para o qual ele enviou a mensagem de requisição. Então podemos ver a importância do relógio lógico e, além disso, do processo de postergação do envio da resposta. E o que fazer ao sair da seção crítica? Quando o nó J ele sair da seção crítica, ele vai enviar mensagens de resposta que ele postergou para todos aqueles nós. Em linguagem matemática, para todo J, se na posição J do vetor de mensagens postergadas for igual a 1, então aquele nó vai enviar uma mensagem de resposta para J
e vai então atualizar aquela posição para 0. Então, com isso, nós vemos o pseudocódigo que ilustra, de um modo geral, a execução desse algoritmo. Vamos então ver um exemplo que ilustra a execução do algoritmo. Nesse exemplo, temos 3 nós e, inicialmente, o nó 2 ele vai fazer o envio da sua requisição. Seu timestamp é 1 e a segunda posição no par ordenado 1, 2 é o identificador do processo. Um tempo depois, o processo 1 ele inicia a sua requisição 1, 1. Observem ainda que na linha de execução do processo 1, em seguida é recebida a requisição do processo 2. Porém, essa requisição será postergada à resposta, pois justamente o seu timestamp é superior. Lembrando que na solução de Lamport, a união do relógio lógico com o identificador do processo permite definir uma ordem global, de modo que 1 é inferior a 2. Então, a resposta para o processo 2 será postergada. Dando continuidade, o processo 3 ele receberá a requisição do processo 2 e enviará uma resposta, dado que ele não está solicitando e nem executando a seção crítica. Ainda no processo 3, logo em seguida, o processo vai receber a requisição do processo 1 e então enviará pelo mesmo motivo a resposta. Observem que no processo 1, ele vai justamente agora receber a resposta do processo 2. Então, ainda para o processo 1, está pendente a resposta do processo 3. Algum tempo depois, o processo 1 vai justamente receber a resposta do processo 3. Então, com isso, ele recolheu o acknowledgement, o reply, de todos os outros nós do sistema. Então, ele pode ingressar na seção crítica. Vale ressaltar que o processo 2, em contrapartida, ainda está aguardando a resposta do processo 1. Lembrando que o processo 1 postergou o envio da resposta pelo fato do seu relógio lógico ser inferior ao relógio lógico do processo 2. Ao sair da sua seção crítica, o processo 1 vai verificar no seu vetor de respostas postergadas aquelas que ele postergou e vai enviar a resposta. Então, ele vai verificar que está pendente o envio da resposta para o processo 2, então ele irá enviar. E com isso, ao receber essa resposta, o processo 2 receberá a resposta faltante e podendo então ingressar na seção crítica. Com isso, nós podemos ver que, apesar do algoritmo ele não manter uma fila, este algoritmo mantém uma estrutura de dados de complexidade de espaço O de n para contar e armazenar as respostas postergadas. Em termos de complexidade de mensagem, cada processo ele vai enviar n-1 requisições, vai receber n-1 acknowledgement, reply, para completar justamente um round da entrada da sua seção crítica. E então, o número total de mensagens enviadas por um processo é 2 multiplica n-1. Muito obrigado.